Olá, pessoal. Estamos retornando aqui para o nosso terceiro bloco da disciplina Rotinas Trabalhistas, ainda do curso técnico em serviços de condomínio. Dando continuidade a esse conteúdo, começaremos agora a unidade 4 ainda, parte dela, que ainda trata um pouco de acúmulo de função. Como vocês puderam observar, rotinas trabalhistas é uma disciplina que você tem que estar, de vez em quando, retomando algum conteúdo, algum item, para que você possa entender os seguintes. Então, vamos lá. Falaremos do acúmulo de função, ainda um pouco sobre o contrato individual do trabalho, de acidentes de trabalho, responsabilidade, das fontes do direito do trabalho, também um pouco sobre os conceitos básicos do direito previdenciário, cálculos sobre os encargos sociais e por aí vai. Então, falamos um pouco agora sobre o acúmulo de função. Isso ocorre quando as tarefas a serem desenvolvidas, elas são inerentes às funções diferenciadas. Ou seja, se cada tarefa estiver inserida em contexto substancialmente diverso, sem relação entre si, posto que esses conteúdos ocupacionais são distintos, estará caracterizado o acúmulo de função. Não há qualquer dispositivo legal que vede, que proíba o exercício de mais de uma função pelo mesmo empregado, no mesmo estabelecimento empregador, podendo um trabalhador ser contratado para exercer duas ou mais atividades, estando submetido a um só contrato de trabalho, desde que havendo essa possibilidade por ocasião de contratação. Deverá o empregador fazer constar no contrato de trabalho cláusula que preveja o desempenho dessas duas ou mais funções. O empregador deverá especificar as condições, a jornada de trabalho a ser cumprida em cada uma delas, observado no somatório o limite máximo de 8 horas diárias ou 44 semanais, as quais deverão também ser anotadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social, na CTPS, bem como na ficha e no livro de registro de empregado. Portanto, se um trabalhador sujeito a uma jornada mensal de 220 horas, que exerce atividade auxiliar de cobrança por 110 horas mensais e a atividade de motorista, por exemplo, nas outras 110 horas, poderá ter a sua remuneração fixada da seguinte forma: 110 horas calculadas com base no salário de motorista e 110 horas calculada com base no salário de auxiliar de cobrança, as quais, somadas, irão perfazer a remuneração total do empregado. De acordo com a CLT, lá no seu artigo 442, o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. O contrato de trabalho é ato jurídico correspondente à relação de emprego, gerando, desde o momento de sua celebração, direitos e obrigações para ambas as partes, empregado e empregador. Pode ser pactuado entre os dois e não sendo obrigatória a participação da respectiva entidade sindical, ressalvadas as situações em que a legislação exigir de forma expressa. O contrato individual de trabalho, ele tem como característica experiência superior a 6 meses, onde a CLT, em seu artigo 442A, estabelece que, para fins de contratação, o empregador não poderá exigir do candidato ao emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Tem também a duração quanto ao contrato de trabalho também, que ele pode ser firmado por prazo determinado ou indeterminado, no artigo 443, onde seu tempo de duração sendo ajustado ou celebrado sem prévia fixação, seu tempo de duração sendo ajustado para prolongar-se indefinitivamente. Uma vez estipulado, pode durar o tempo que as partes desejarem. Por isso, o nome indeterminado. Não havendo qualquer limite para sua vigência. Contrato de trabalho por prazo determinado, ele proporciona ao empregador a oportunidade de observar durante o período o desempenho funcional do empregado na execução de suas atribuições e ao empregado as condições de trabalho oferecidas
e sua adaptação e integração, além de simplificar os procedimentos por ocasião do seu término normal. Porque, como nós sabemos, o contrato com prazo determinado, você assina o contrato, começa a trabalhar, sabe quando começa e quando ele finda, quando ele se encerra. Acidentes de trabalho. O artigo 21 da Lei 8.213 de 91 dispõe as situações que se equiparam também a acidente de trabalho. O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, que haja contribuído diretamente para a morte do segurado, por exemplo, para a redução ou perda de sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para sua recuperação. A lesão que exige atenção médica para sua recuperação, por exemplo, dos acidentes de trabalho, no caso do empregado, o segurado, ter sofrido no local e no horário de trabalho, ou em consequência de ato de agressão, de sabotagem, ofensa física intencional, inclusive de terceiro por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro do trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, que isso pode ocorrer na execução de ordem, tanto na execução, na realização desse serviço, como na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, para evitar prejuízo ou proporcionar algum proveito. Ainda sobre os acidentes de trabalho, eles podem ocorrer no percurso da residência para o local de trabalho, ou vice-versa, do trabalho para sua residência. Então, nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião de satisfação de outras necessidades fisiológicas no local de trabalho. Então, são situações que abrangem o empregado de formas distintas, estando relacionada ao trabalho. Esses motivos que ocasionem lesões, doenças, enfermidades que se relacionem com o trabalho, eles são considerados acidentes de trabalho. Agora, nós falaremos da questão do trabalhador aposentado, com relação ao afastamento desse empregado por motivo de doença ou acidente de trabalho. A legislação previdenciária, salvo no caso de direito adquirido, não permite o recebimento conjunto, ou seja, entre dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria de qualquer espécie, pelo fato dele ser aposentado. E caso isso ocorra, o afastamento do empregado aposentado em virtude de doença ou acidente do trabalho, a empresa ficará obrigada a pagar os salários correspondentes aos primeiros 15 dias de afastamento. E após essa data, o contrato ficará suspenso ou interrompido, conforme o caso, até que o trabalhador obtenha alta médica e possa retornar à atividade. Após o 16º dia de afastamento da atividade, o empregado afastado receberá da Previdência Social tão somente o valor correspondente à mensalidade da sua aposentadoria, em virtude da vedação legal, da proibição legal do recebimento conjunto dos dois benefícios, no caso do aposentado. Portanto, é bastante comum, quando da ocorrência de acidente de trabalho, que envolva empregado já aposentado, o empregador ter dúvidas quanto à possibilidade legal de proceder à rescisão contratual, quando o seu retorno ao trabalho, fim do prazo do afastamento motivado pelo acidente. A garantia ou não da estabilidade acidentária ao empregado já aposentado que venha sofrer acidente do trabalho é matéria também bastante discutível, ainda controvertida, tanto na doutrina, o que é isso, para os estudiosos do direito, como na jurisprudência trabalhista, as decisões de tribunais superiores também. Inexistindo, ou seja, não existe até o presente momento, uma corrente de entendimento majoritária. Ou seja, não existe determinação de como o empregador deva proceder nesses casos. As considerações relativas à legislação que rege a matéria com esse assunto, elas compreendem o artigo 118 da Lei 8.213 de 91 e o artigo 346 do Regime de Previdência Social.
aprovado pelo Decreto 3.048 de 99, que estabelecem que o segurado da Previdência Social que sofrer acidente do trabalho terá garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio-doença. Já o Tribunal Superior do Trabalho, através da súmula 378, item 2, diz que são pressupostos para a concessão da estabilidade do afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, ou seja, exceto se constatada após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de trabalho, ou seja, que a doença tem a ver com o que o empregado fazia na empresa. Após o 16º dia do afastamento da atividade, o empregado afastado receberá da Previdência Social tão somente o valor correspondente à mensalidade da sua aposentadoria, em virtude da vedação legal do recebimento conjunto dos dois benefícios. Isso aqui é para o aposentado. O segurado em gozo de aposentadoria por tempo de contribuição especial ou por idade, que voltar ou continuar a exercer a atividade abrangida pelo regime geral da Previdência Social, somente terá direito ao salário família e à reabilitação profissional quando for empregado ou trabalhador avulso. E em se tratando de segurado, terá direito ao salário maternidade. Segurada, aliás, terá direito ao salário maternidade. O aposentado que continuar trabalhando ou que voltar a trabalhar deverá contribuir para a Previdência Social? Vocês devem estar se perguntando. O trabalhador aposentado que volta ou continua a exercer atividade que o enquadre como segurado obrigatório está obrigado a efetuar sua contribuição previdenciária normalmente em relação a essa atividade. Aposentado que volta a exercer essa atividade como empregado sofrerá o desconto da contribuição previdenciária observando as alíquotas variáveis de 8%, 9% e 11%, de acordo com o valor da remuneração dele. Se voltar ou continuar a exercer atividade com contribuinte individual, empresário, autônomo ou equiparado, que prestar serviço à empresa, o desconto da contribuição será de 11% sobre o valor pago, devido ou creditado pela prestação dos serviços. Contribuinte individual que exerça sua atividade por conta própria ou que preste serviço à pessoa física, a contribuição previdenciária corresponde à aplicação da alíquota de 20% sobre o valor da remuneração auferida no mês. E essa mesma contribuição corresponde à aplicação da alíquota de 20% será devida quando a prestação do serviço se der para entidade beneficente de assistência social em gozo de isenção da contribuição previdenciária, cota patronal. E observe que para efeito de desconto e recolhimento da contribuição previdenciária, o limite máximo do salário de contribuição é atualizado. Tem que ser verificadas as atualizações. O empregado aposentado que não teve o seu contrato de trabalho rescindido poderá sacar o saldo disponível na conta vinculada do FGTS do tempo de serviço. Vocês estão se perguntando isso, né? Pois bem, o saque do saldo havido na conta vinculada do FGTS de contrato de trabalho não rescindido por ocasião da concessão de aposentadoria ocorrerá sempre que o trabalhador formalizar a solicitação nesse sentido junto à Caixa Econômica Federal. Vocês verão logo em seguida as principais leis que tratam o direito previdenciário, a 8.212/91, a 8.213/91, o decreto 3.048 de 99, né? Por exemplo, podemos encontrar também amparo nas instruções normativas do INSS, a 45 de 2010, sendo esta a mais atualizada pelos técnicos do INSS em seus trabalhos cotidianos. Muda muito. Vocês têm que acompanhar as mudanças dessas rotinas trabalhistas. A contributividade, por exemplo, a contributividade do protegido é elemento marcante da Previdência Social, tanto no regime próprio, artigo 40 da Constituição Federal, quanto no regime geral, artigo 201 da Constituição Federal, não sendo verificado nas ações da saúde e da assistência social. Portanto, a finalidade é assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade e desemprego involuntário. Isso porque a prestação, ou seja, os benefícios e serviços da Previdência Social é conferida a título oneroso. Os contribuintes pagam para isso.
não sendo fornecida a título gratuito. Assim, não basta o estado de necessidade para que uma pessoa tenha direito aos benefícios da Previdência Social. Exige-se que ela seja contribuinte da Previdência Social, que ela pague por isto. Isto é, que possua o status de segurada do regime da Previdência Social. A única exceção, dependentes dos segurados, que recebem os benefícios em razão das contribuições dos segurados. Quer dizer, mas para isso alguém pagou por eles. Automaticidade da filiação. Filiação é a relação jurídica de vinculação de uma pessoa física com a Previdência Social. Diz que essa vinculação ela é automática, porque basta que a pessoa exerça uma atividade laborativa remunerada. A preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, disso aí, está lá no artigo 201, caput, na cabeça do artigo 201 da Constituição Federal, que trata desse equilíbrio entre despesas e receitas na Previdência Social. Princípios específicos da Previdência Social também existe. A Previdência Social deverá, na execução da política previdenciária, atentar sempre para a relação entre custeio e pagamento de benefícios, a fim de manter o sistema em condições superavitárias. O que é isso? Com dinheiro suficiente para cobrir tantas despesas. E observar as oscilações da média etária da população, bem como sua expectativa de vida, para a adequação dos benefícios a estas variáveis, a essas mudanças todas. O salário de contribuição é um conceito do direito previdenciário. Ele significa a remuneração do trabalhador sobre o qual incidiu a contribuição previdenciária. E o artigo 201 da Constituição Federal, parágrafo 2º, vocês vão ler e analisar que esses benefícios previdenciários visam a substituir de forma geral a remuneração do segurado, perdida ante a ocorrência de uma contingência social que lhe impossibilitou de realizar atividade laborativa e lhe debelou tal necessidade. Nesses casos, os valores dos benefícios previdenciários não podem ser inferiores a um salário mínimo. Portanto, nesses casos, o benefício não é prestado em caráter substitutivo. O seu valor pode ser inferior ao salário mínimo. Cita como exemplo os benefícios salário mínimo e auxílio acidente. Agora, nós falaremos aqui de uma coisa que é muito importante para o direito do trabalho e para qualquer direito, as fontes do direito. Que nós temos as fontes materiais. O que é isso, professora? Fonte material, nós vamos tratar do conteúdo do que trata o direito, no que ele se fundamenta. Corresponde às variáveis sociais, todas essas mudanças que ocorrem, econômicas, políticas, que determinam, em dado momento, e informam a produção das normas jurídicas. Mas existem doutrinadores, estudiosos, que são os estudiosos do direito, porém, como Kelsen, e entre outros, que entendem que a única fonte material do direito é a vontade do Estado, ou a vontade do legislador, porque é o legislador que cria, que faz as leis com base nas mudanças sociais. Temos também as fontes formais, no caso do direito previdenciário, onde todas as fontes emanam do Estado. Não há lugar para se entender como fonte formal do direito previdenciário, por exemplo, o costume, porque as fontes elas são o nascedouro, onde se origina o direito. A Constituição é a fonte de maior hierarquia, com previsão de eventos cobertos pela Previdência Social, limites mínimos de benefício substitutivo dos salários e, no seu artigo 7º, até alguns benefícios em espécie. Inclusive, a constitucionalização do direito previdenciário tem trazido à tona constantemente discussões sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de normas. Como é possível conferir nas matérias em que houve reconhecimento da repercussão geral, onde as emendas constitucionais também são importantes fontes do direito previdenciário. Aqui e ali se ouve falar que o presidente assinou essa ou aquela emenda constitucional, devendo-se ressaltar que algumas normas com status de normas constitucionais estão apenas previstas nas emendas. A exemplo das regras de transição constantes da emenda constitucional 20 de 98 e a 41 de 2003. Temos que falar também de uma outra coisa muito importante, as parametrizações, retomando lá a folha de pagamento. O que é isso, professora? Todo sistema de folha de pagamento precisa de parametrizações que influenciam diretamente no cálculo da folha de pagamento, nas provisões de férias e 13º, na apuração dos encargos sociais a serem recolhidos e etc. Podemos citar dessas parametrizações, por exemplo, o cadastro dos feriados nacionais e municipais para apuração do descanso semanal remunerado, a revisão de todas as verbas ou eventos da folha de pagamento,
suas incidências de encargos de INSS, FGTS, imposto de renda e incidências sobre outros eventos, como pensão alimentícia, faltas e etc. Revisão dos cálculos de provisões de férias e 13º de salário, incidência dos valores variáveis, como horas extras, adicionais noturnos, adicionais de salubridade e periculosidade sobre as provisões, bem como a correta contagem dos avos mensais. Parametrizações, não podemos deixar de falar dos pisos salariais, as diferenças por região, garantias de emprego, regulares e as horas que ultrapassam, que se dividem também em regulares e irregulares, o cálculo dessas horas extras, como ele se estabelece, o que diz a súmula 376 do TST, que o empregador pagará o que exceder, mesmo que ultrapasse as 2 horas. Como é feito esse cálculo? Em média, o patamar mínimo do salário mínimo, e então o valor da hora extra é igual ao valor da hora trabalhada mais 50% de acréscimo, sendo as horas extras habituais deverão ser indenizadas quando suprimidas ou diminuídas. O empregador que diminuir, então, ele indeniza o empregador e o retira. A súmula 291 do TRT fala sobre isso muito bem. E o artigo 61 da CLT, por favor, se possível, leiam esses dois itens. Os serviços como são executados por motivo de força maior, a ampliação permitida nessa situação para até 4 horas extras, sempre remuneradas com percentual a mais do adicional. Estas horas não podem ser previsíveis, tem que ocorrer de forma inesperada, na questão da força maior, artigo 501 da CLT. Terá um prazo de 10 dias, naquele caso, para a realização dos serviços inadiáveis. Aí vocês vão ver também o cálculo da hora extra, como ele é feito. Fiz um novo cálculo para que vocês possam entender de forma clara como isso acontece, que no dia a dia do servidor, do empregado, do funcionário que trabalha em rotinas trabalhistas, tem que conhecer muito bem esse funcionamento. A compensação de horas, como elas devem acontecer. Falaremos um pouco rápido sobre isso aqui. É conteúdo extenso que depende de estudo e pesquisa, não esqueçam disso. Compensar é trabalhar mais para compensar em outro dia. Você trabalha hoje, desconta amanhã ou recebe no decorrer de um prazo estabelecido também em lei, que é o tradicional, é feito entre empregado e empregador, diretamente através de acordo de compensação de horas por escrito. Prazo máximo para compensar de 1 mês, pois o correto seria semanal, não podendo ultrapassar a quantidade de 220 horas mês. Súmula 85 do TST. A realização de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de horas. Banco de horas é um acordo de compensação de horas feito obrigatoriamente pelo sindicato e com prazo máximo de 1 ano. Funciona exatamente com um banco com sistema de crédito e débito. O empregado faz horas e o empregador vai contabilizando, acumulando para compensar depois. Com no máximo, em 1 ano, deverão ser compensadas ou pagas como extras. Se o empregado for demitido, deverão ser pagas como extras. O banco de horas pode ser fixo, variável ou aleatório. O fixo, as partes já sabem antecipadamente os períodos de folga do empregado, como são feitos, está aí tudo especificado bonitinho para vocês, horas feitas no decorrer do ano, sábados, por exemplo, para compensar o carnaval e a sexta-feira santa, por exemplo. Variável aleatória, a compensação não é previamente fixada, via de regra, fica a cargo do empregador a compensação do banco de horas, na troca de folga 1 por 1, por exemplo, extraordinárias pagas 1 por 1,5. Neste sentido, pode-se observar mais uma vez que as rotinas trabalhistas estão sempre em consonância com a legislação vigente. Não esqueçam disso, que a legislação tem que ser atualizada. Quanto à compensação de horas, nesse sentido, eu quero dizer para vocês, pode ser observado uma vez que as rotinas trabalhistas estão sempre em consonância com a legislação vigente. Quero atentar para vocês, chamar a atenção de vocês para isso, da importância da atualização nos sites do governo. Vejam os sites da IOB, as referências da apostila podem até já não estarem mais atualizadas. Pesquisem isso via internet, nós temos muito material, é possível de acessar, à nossa disposição. E quanto às rotinas trabalhistas, eu gostaria de dizer para vocês que o nosso terceiro bloco acabou de encerrar. Muito obrigada a todos por terem nos acompanhado até aqui. Bom proveito com esse conteúdo, que eu espero que vocês realmente possam tirar o que de melhor há nele. E até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e obrigada pela companhia. Até mais.